Preparem seus corações tricolores, porque a notícia de hoje é daquelas que fazem a gente chorar de emoção e gritar bem alto que a nossa casa vai voltar. Se você estava com saudade de ver o Arruda lotado, se você perder o sono vendo o Santa Cruz jogar na Arena de Pernambuco sem alma, eu tenho uma notícia que vai mudar completamente o seu fim de semana. O presidente Bruno Rodrigues não só confirmou a reforma do Arruda, como revelou um plano ousado para 30 mil torcedores na Série C. E não para por aí. Temos informações bombásticas sobre como a obra vai ser financiada, uma revelação crucial sobre o racha com a SAF, e um detalhe que ninguém está falando sobre o que isso significa para o jogo de domingo contra o Decisão. Guardei para o final uma informação exclusiva sobre quando exatamente a gente vai poder voltar para o Arruda. Mas antes de mergulharmos nessa avalanche de notícias que todo o tricolor estava esperando, já sabe, né? Esmaga esse botão de like para mostrar a força da massa coral e se inscreve no canal, porque aqui a gente respira Santa Cruz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos direto ao ponto. A nossa casa vai voltar. Repitam comigo. A nossa casa vai voltar. Vocês sabem o que eu estou falando. O Arruda, José do Rego Maciel. O templo sagrado da massa tricolor, o estádio que viu títulos, que viu glórias, que viu a gente chorar de alegria e de tristeza. Aquele estádio que está fechado desde julho de 2025, que virou fantasma, que virou depósito, vai voltar à vida. E olha o tamanho da notícia que o presidente Bruno Rodrigues soltou em entrevista exclusiva ao GE. Segundo declaração oficial do próprio Bruno, e eu cito, "Vou iniciar as reformas mínimas para tirar o AVCB, com ou sem aporte da SAF. A ideia é jogar partidas de até 30 mil torcedores no Arruda e, num jogo com maior público, no fim de semana, usar a Arena de Pernambuco. Com ou sem aporte da SAF. Vocês entenderam o recado? O presidente bateu o pé. Ele não vai mais ficar esperando dinheiro que não chega. Ele não vai mais ficar refém de promessa. Ele vai fazer as reformas. E vai fazer agora, imediatamente. Mas antes de continuar, eu preciso que vocês entendam o contraste aqui. Antes, há 6 meses, o Bruno Rodrigues deu entrevista para o GE dizendo que o Santa Cruz ia jogar o estadual e a Série C na Arena. Por quê? Porque estava esperando o aporte da SAF para fazer uma reforma grande no Arruda. Era uma reforma ambiciosa, completa, que ia demorar. Então a solução era a Arena de Pernambuco. Hoje, 7 de fevereiro de 2026, o cenário mudou. E mudou porque o presidente cansou de esperar. Cansou de jogar em casa alugada. Cansou de ver o Arruda fechado, morto, sem a nossa torcida. E tomou uma decisão. Reforma mínima, mas reforma já. Com dinheiro próprio se for preciso. E aqui entra o ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque isso não é só sobre estádio. Isso é sobre autonomia. Isso é sobre o Santa Cruz dizer, eu não vou mais esperar ninguém. Eu vou resolver. E isso, meus amigos, é uma mudança de postura gigantesca. Mas quanto vai custar? Segundo informações confirmadas pelo GE, a reforma mínima para tirar o AVCB, documento obrigatório para ter público, custa R$1 milhão. R$1 milhão. Parece muito? É, mas é o preço da liberdade. É o preço de não depender de arena emprestada. É o preço de jogar em casa. E o que precisa ser feito? O Santa Cruz sofre com 3 problemas: laudos de segurança vencidos, laudos de engenharia vencidos e laudos de incêndio e pânico vencidos. Ou seja, o estádio tecnicamente não pode receber público por questão de segurança. Não é porque o corpo de bombeiros é chato, é porque precisa estar seguro. Então a reforma vai atacar exatamente isso. Vai regularizar a parte de segurança, vai regularizar a engenharia, vai regularizar incêndio e pânico. E com isso, tira o AVCB. E com o AVCB, libera o público. E não para por aí. Tem um detalhe estratégico que o Bruno Rodrigues revelou e que é genial. Olha só o plano. Jogos de até 30 mil torcedores, Arruda. Jogos que vão passar de 30 mil, tipo clássicos, finais, Arena de Pernambuco. Ou seja, o Santa Cruz vai ter flexibilidade, vai poder escolher. Isso é planejamento, isso é inteligência. A Série C, na fase de grupos, não enche a Arena de Pernambuco. Jogar lá com 10, 15 mil pessoas é triste, mas o Arruda com 20, 25 mil, o Arruda ferve, o Arruda intimida, o Arruda é casa. E aqui vem a pergunta que todo mundo está fazendo. E o jogo de domingo contra o Decisão? Vai ser no Arruda? Vai ter torcida? E a resposta, infelizmente, é não.
Segundo confirmação oficial, o jogo de volta contra o Decisão, domingo, 18 horas, vai ser no Arruda, mas de portões fechados. Por quê? Porque a reforma ainda não começou. O presidente está aguardando o projeto. Mas, e aqui vem o mais importante, se o Santa Cruz passar para o Decisão, se chegar na semi contra o Náutico, aí pode ser que o Arruda já esteja liberado, dependendo da velocidade da obra. Imagina o cenário. Clássico das multidões, Santa e Náutico, semifinal do Pernambucano, no Arruda, com 30 mil tricolores gritando. Isso muda o jogo, isso dá uma vantagem absurda. Mas agora vamos falar do elefante na sala, a SAF. Porque olha a contradição aqui. A SAF foi criada para ajudar o Santa Cruz, certo? Mas, segundo o próprio Bruno Rodrigues, a SAF não está mandando o aporte prometido. Tanto que ele teve que pedir R$600 mil emprestado para a Federação Pernambucana. E agora, com essa declaração de vou fazer com ou sem a SAF, o presidente está mandando um recado. Ele está dizendo, vocês não cumpriram a parte de vocês. Beleza, eu vou cumprir a minha. Mas de onde vai vir esse R$1 milhão? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. Existem algumas possibilidades. Primeiro, empréstimo. Segunda, antecipação de receita. Terceira, patrocínio específico. Alguma empresa pode bancar a reforma. Mas, independente de onde venha o dinheiro, o importante é que o presidente comprometeu. E agora não tem mais volta. Ou faz ou perde a credibilidade. O último jogo do Santa Cruz com público no Arruda foi em 13 de julho de 2025, quase 8 meses atrás. Foi empate de 1-1 contra o Santa Cruz de Natal. Desde então, nada. O Arruda virou fantasma. A gente assistiu o Santa Cruz jogar tudo na Arena de Pernambuco, fase final da Série D, estadual, e quando a arena estava ocupada com o evento, o clube tinha que jogar no Arruda de portões fechados. Foi assim contra o Jaguar, 6-0, e vai ser assim domingo contra o Decisão. Mas isso vai acabar, porque o Arruda vai voltar. E quando voltar, a massa tricolor vai lotar aquele estádio, vai mostrar por que o Santa Cruz é o time do povo. O que é jogar em casa? Não é só o estádio, é a energia. A Arena de Pernambuco é bonita, é moderna, mas não é casa. O Arruda é casa. A diferença aparece em campo. Quando o Santa Cruz joga na arena, parece campo neutro. Imagina com 30 mil tricolores gritando. O time cresce, o adversário diminui. Então, essa reforma é sobre devolver para o Santa Cruz a sua identidade. É sobre devolver para a torcida o seu templo. O projeto da reforma já está pronto. Está só esperando a aprovação do Corpo de Bombeiros. Então é isso, tricolores. A nossa casa vai voltar. Repitam comigo uma última vez. A nossa casa vai voltar. Saudações tricolores e nos vemos no Arruda. Vamos, Santa!